A arritmia cardíaca é um problema na velocidade ou ritmo do batimento cardíaco. Durante uma arritmia, o coração pode bater muito rápido, muito devagar ou com ritmo irregular. Este é um fenômeno que ocorre no coração, que é caracterizado por falhas nos batimentos cardíacos. Às vezes, essas falhas, elas podem ter características benignas, mas tem outras que são muito perigosas. Daí a importância de se fazer um diagnóstico correto. E o eletrocardiograma é o tribunal da arritmia. Ele não falha. Por isso, quando a pessoa tem suspeita de que o coração está falhando, a primeira coisa que ela tem que fazer é um eletrocardiograma, porque pode-se detectar imediatamente esse tipo de falha no coração, porque a arritmia é uma falha cardíaca. Qualquer pessoa pode medir os batimentos cardíacos em outra. O procedimento é simples. Coloque os dedos indicador e médio esticados sobre a parte interna do punho, logo abaixo da base do polegar. Pressione firmemente com os dedos esticados até sentir a pulsação. Conte os batimentos por 10 segundos e multiplique por 6. O resultado é o número de batimentos por minuto. A outra pessoa que consiga palpar o pulso cardíaco, pelo tato ele vai perceber alguma falha. E aí procura-se fazer uma correlação entre a falha e o que a pessoa está sentindo, para confirmar aquela arritmia. E aí tem que se tomar a providência necessária. De acordo com o médico, a causa mais comum de arritmia cardíaca no Brasil é causada pela doença de Chagas, apesar do Ministério da Saúde ter adotado medidas para erradicar a doença no país. Ela é muito comum nas fronteiras agrícolas. Porque o bicho barbeiro, ele mora no mato. Quando você começa a desmatar, o que acontece? Você derrubou a casa dele. Então eles vão para os lugares mais próximos, que geralmente as pessoas fazem um rancho de palha, ou uma casa rústica, um rancho. E aí eles vão se abrigar nas frestas dessas paredes ou dos telhas, que geralmente às vezes é de capinha, de folha. E aí, durante o sono, à noite, eles querem comida. Então eles vêm e picam as pessoas que estão dormindo, geralmente na face, ou nas áreas, nos locais que estão descobertos da pessoa. E aí a pessoa dormindo sente a picada e coça, porque o barbeiro, quando ele chupa o sangue, ele defeca. E aí é nas fezes do barbeiro que estão o agente causador da doença. Então a pessoa dormindo coça, e ao coçar ele praticamente introduz o bichinho que causa a doença no sangue. Ele caiu no sangue, aí ele vai fazer o estrago na pessoa. E hoje, praticamente, nas regiões já abertas do Brasil, não tem mais o bicho, porque ele foi erradicado. Mas as pessoas que foram picadas quando crianças e que estão hoje adultas, podem estar com arritmia causada pela doença. E, você entendeu? Porque o bichinho continua no sangue. Ele se alimenta do sangue. E ele se aloja principalmente no músculo do coração. E aí é que vem a destruição da parte elétrica do coração, provocando arritmia. Consequência disso, muitas pessoas precisam utilizar um marca-passo para tratar do bloqueio que impede a passagem elétricas nos batimentos cardíacos. E o coração começa a bater muito lento. A pessoa desmaia sem saber por quê, cai sem saber por quê. É porque o coração começa a bater na faixa de 28, 30 batida por minuto, e aí falta sangue na cabeça e ela cai. Por isso que tem que colocar o marca-passo, porque o marca-passo, ele não deixa a frequência cardíaca cair de menos de 60. E aí não tem perigo de faltar sangue na cabeça e resolve o problema. Isso é a causa mais comum ainda no Brasil. É como resíduo
da doença de Chagas que infestou há 20, 30, 40 anos atrás. De acordo com o cardiologista, existem outros grupos de pessoas na fase adulta que são acometidas pela arritmia cardíaca. Portadores de hipertensão arterial, fumantes. Os fumantes têm muita arritmia cardíaca provocada pela nicotina. Outro grupo de pessoas são os diabéticos. Mas, regra geral, esses hipertensos, esses diabéticos, os obesos, esses apresentam a arritmia já como complicação da doença da doença básica que eles trazem consigo, que provoca obstruções nas artérias do coração, dificultando a irrigação do mesmo. E aí essa falta de irrigação, levando a chamada isquemia, provoca o aparecimento de arritmias cardíacas. Além disso, ele destacou que existem outros tipos de arritmias cardíacas, algumas delas até benignas. Existe aquele tipo de arritmia que a gente considera até benigna. Por exemplo, uma pessoa com alto grau de estresse pode ter arritmias benignas. Outro grupo de pessoas que usam antidepressivos, essas pessoas podem ter efeitos colaterais desses medicamentos no coração, provocando também arritmias. Então tem muitas causas. E um outro grupo, quando você vê na televisão, há poucos dias eu ainda vi, numa semana só, 2 jogadores de futebol caíram mortos no gramado, causado por arritmia cardíaca também. E o que causa essa arritmia cardíaca em jovem, num atleta? É uma doença que provoca um espessamento, um engrossamento na parede do músculo do coração. Ele vai engrossando por causa do exercício físico. Ele vai engrossando de tal forma que quando a câmara cardíaca vai contrair para bombear, mandar o sangue para frente, a própria parede encosta uma na outra e fecha a via de saída do sangue. O sangue não passa. E aí vem a arritmia que mata a pessoa. Felizmente são raros esses casos, são raros, mas acontece. Por isso, toda pessoa, todo jovem que quer praticar esportes de alta resistência, eles precisam ser submetidos a uma avaliação cardiológica, principalmente através de um ecocardiograma, porque o ecocardiograma mede a espessura da parede do ventrículo esquerdo, com precisão. Então há necessidade de se fazer isso, para esclarecer, afastar esse risco.